Olá, meus seres estudantis! Vamos dar sequência à nossa playlist Origem da Vida. Eu espero que você tenha assistido às aulas anteriores. E aí a gente está numa sequência aí de construção do conhecimento para explicar como a vida surgiu nesse planeta maravilhoso, com as diferentes explicações. Então, uma hipótese é uma possível explicação. A hipótese autotrófica, os primeiros seres vivos, eles não seriam heterótrofos, e sim autótrofos. Só que aí a gente tem que tomar um cuidado. Oparin Haldane, nomes importantes. Miller e Urey, nomes importantes que você tem aí. Aqui tem uma galera de cientistas e as provas não fazem basicamente a distinção sobre falar sobre os cientistas. Porém, a hipótese autotrófica aparece assim, hipótese autotrófica. Então, lá na ideia heterotrófica, os primeiros seres seriam fermentadores. Agora, muitos cientistas vão levantar questionamentos. Quais são os questionamentos? Tá, e se esses seres se formavam nos mares primitivos, eles se alimentavam dos compostos orgânicos que existiam nos mares primitivos. E até quando iam existir moléculas orgânicas? Sendo sendo formadas abiogenicamente, ou seja, sem atividade de vida, só por uma reação espontânea ali. Então, o questionamento apareceu. Seria talvez insuficiente, ou seja, falta de moléculas orgânicas suficientes para manter esses seres até o surgimento de uma fotossíntese da vida para produzir os compostos orgânicos em larga escala, como a gente conhece hoje. Então a gente vai falar sobre a hipótese autotrófica. Se não é inscrito ou inscrita no nosso canal, inscreva-se, deixe seu like e ative as notificações, pois temos aulas semanais para você brilhar em biologia. Segundo a hipótese autotrófica, os primeiros seres vivos seriam quimiolito-autotróficos. Sim, esse palavrão é quimiolito-autotróficos. Quebrei para você! Químio, para você pensar em reações químicas. Quimiossíntese. Autos, litos e trófos. Litos, rochas. Mas geralmente nos fundos oceânicos, rochas oceânicas. Mesmo no fundo oceânico, um vulcanismo, um tectonismo. Auto, próprio, autotrófica, quimiolito, autotrófico. Então esses seres seriam capazes de produzir o próprio alimento. Trófos, alimento. Então anota aí no seu telencéfalo que os primeiros seres vivos seriam quimiolito-autotróficos. Repita, quimiolito-autotróficos. Fale em voz alta com a sua mente. Quimiolito-autotróficos. Fala para a família em casa hoje na hora do almoço. Fala, olha, vocês sabiam, família, que provavelmente os primeiros seres vivos há bilhões de anos atrás nesse planeta seriam quimiolito-autotróficos? Ninguém vai entender, mas a gente vai saber o que está acontecendo. Agora, vamos pensar na quimiossíntese. Convido você a ter assistido a nossa playlist de biologia celular. Então, lá na playlist de biologia celular, a gente falou sobre quimiossíntese, fotossíntese, respiração aeróbica, anaeróbica, fermentação. Então, vai para lá depois qualquer coisa, mas aqui um resuminho. A quimiossíntese é caracterizada por reações químicas que liberam energia. Tá. Porém, veja bem, tem um monte de reação química que vai liberar energia, né? Inclusive feita por seres heterotróficos, como a quebra da glicose, enfim. Mas aqui na quimiossíntese, a ideia principal é oxidar composto inorgânico, liberar energia, e essa energia é usada para a produção de compostos orgânicos. Então nós temos, por exemplo, oxidação de compostos contendo ferro e enxofre, que eram abundantes na Terra primitiva. O sulfeto de ferro, sulfeto de hidrogênio, formando disulfeto de ferro, liberando hidrogênio e energia. E essa energia aqui utilizada para produção de compostos orgânicos, para produção dos compostos orgânicos. Então, geralmente, você ia ter que ter uma fonte de carbono, o gás carbônico, compostos orgânicos. A hipótese de uma atmosfera primitiva, de metano, amônio, hidrogênio e vapor da água, era muito importante nas ideias de Oparin Haldane. Porém, hoje, muitos cientistas vão falar assim, olha, tinha muito CO2 na atmosfera primitiva, tinha muito CO
monóxido de carbono, tinha N2, nitrogênio, além do vapor da água. Então, os gases da atmosfera primitiva hoje, segundo avanços tecnológicos, estudos posteriores, seriam bem diferentes do que existia na hipótese de Oparin-Haldane. Então, a ciência foi dando seus passos, aprimorando, e aí culminou em você pensar, poxa, existia uma fonte de carbono também. Existiam fontes de hidrogênio, ok? Então, se você tem uma energia para reagir esse carbono e hidrogênio, você consegue produzir esses compostos orgânicos. Então, na quimiossíntese, define na sua mente brilhante, quimiossíntese, reações químicas que liberam energia, essa energia é utilizada para a produção de compostos orgânicos. Nesse planeta maravilhoso hoje, quem faz essa quimiossíntese são bactérias. Então, as bactérias têm uma coleção de enzima legal. Aquelas bactérias lá do ciclo do nitrogênio, lembra? Lá da nitrosação, da nitratação, elas são quimiosintetizantes. Elas realizam quimiossíntese, oxidam compostos inorgânicos, liberam energia para a produção de compostos orgânicos. Aí os cientistas vão falar, poxa, dessa maneira, talvez nos fundos oceânicos, protegidos do excesso de raios ultravioletas, no pezinho de vulcão, lá, vulcão submarino, eles poderiam realizar essas reações e conseguir produzir os seus próprios alimentos, o seu próprio composto orgânico. Então, a primeira fonte de nutrição desse planeta para os seres vivos seria a quimiossíntese. Aí, paralelo a isso, surgiram seres fermentadores, que degradavam compostos orgânicos, sendo gerados. Só que a fotossíntese surge só depois. Fotos, luz, síntese, construção. Então, a fotossíntese vai transformar a energia luminosa em energia química presente nos compostos orgânicos. Então, a reação geral da fotossíntese, você tem lá gás carbônico, água na presença de luz, clorofila, formando glicose, oxigênio. Então, essa glicose é o composto orgânico. Só que a fotossíntese, como a gente conhece hoje, ela demorou um tempinho. Os primeiros seres fotossintetizantes, cianobactérias, sulfobactérias e blá blá, alguma bactéria, elas utilizavam H2S, sulfeto de hidrogênio, como fonte de hidrogênio, e não a água. Então elas liberavam enxofre para a atmosfera e não oxigênio. A fotossíntese oxígena, ou seja, que libera o oxigênio para a atmosfera, ela surge depois. Então existia primeiro uma fotossíntese anoxígena, que não liberava o oxigênio. Depois surge uma fotossíntese oxígena. Tá, mas ela libera o oxigênio da onde? Da quebra da molécula de água. Os sistemas vivos necessitam de uma fonte de carbono, então o gás carbônico, e uma fonte de hidrogênio. Se você olhar aqui para o sulfeto de hidrogênio e para a água, tem fonte de hidrogênio. Se a gente for olhar para as bactérias que conseguiam usar isso aqui, quebravam e liberavam enxofre. Mas depois surgiram os sistemas vivos. Hoje as cianobactérias também realizam fotossíntese oxígena, assim como as plantas e as algas eucarióticas. Então essa fotossíntese oxígena ela foi possível e há 2,5 bilhões de anos atrás, mais ou menos, a gente viu uma crescente considerável de oxigênio e que se estabelece mais ou menos próximo ao que a gente tem hoje, de aproximadamente 21% de oxigênio na nossa atmosfera. Então, entre 2 e 2,5 bilhões de anos atrás, houve esse estabelecimento na quantidade de oxigênio. E o oxigênio é extremamente danoso. Esse oxigênio foi destruindo boa parte da vida institucionalizada ou formada, porque os seres não toleravam esse oxigênio. Eles não sabiam como lidar com isso. Mas alguns sobreviveram. E esses que sobreviveram continuaram. E aí, respiração aeróbica. A respiração aeróbica vai degradar os compostos orgânicos para liberar energia, mas vai utilizar o oxigênio como a último acetor de elétrons / hidrogênio. Então, eu convido você para assistir lá na playlist Biologia Celular as nossas aulas sobre esses mecanismos importantes de obtenção de energia. Aqui na Origem da Vida, questões quentes para você
em diferentes vestibulares e sistemas seriados. Colocar em ordem isso aqui. Então, na hipótese autotrófica, os primeiros seres realizavam quimiossíntese, depois surge a fermentação, a fotossíntese liberando o oxigênio para a atmosfera, e por último, surge a respiração aeróbica, porque você precisa de oxigênio. Da onde vai vir esse oxigênio na forma de O2? Numa quantidade suficiente? Da fotossíntese oxígena. Da fotossíntese oxígena. Então, isso é muito importante, ok? Agora, sócio, eu já vi questão falando na hipótese heterotrófica. Aí você só inverte isso aqui. Na hipótese heterotrófica, os cientistas, os defensores vão falar, ó, a primeira forma de obtenção de energia foi a fermentação. Obtenção, degradação de compostos orgânicos. Então foi a fermentação. A quimiossíntese surge depois, porque aí vai ter a produção de compostos orgânicos e esses seres degradam depois. E aí a fotossíntese vem, libera o oxigênio e por último a respiração aeróbica. O foco principal em questões é aqui. A fotossíntese tem que surgir primeiro, para daí liberar o oxigênio em quantidade suficiente para os seres que consomem esse oxigênio se manterem nesse planeta maravilhoso. Então nós temos esses passos importantes sobre questões. A hipótese autotrófica é a mais aceita atualmente pela comunidade científica. É uma das mais modernas. Tem, obviamente, pensamentos e atualizações sobre como tudo isso aconteceu provavelmente, porém, muitos livros, principalmente do ensino médio, eles demoram um tempo para suas atualizações. E às vezes as questões nos vestibulares já trazem essa abordagem. Então eu espero que vocês tenham me entendido. Se tiverem dúvidas, mande, responda você o mais rápido possível. Se não é inscrito ou inscrita no canal, inscreva-se, pois temos aulas semanais para você mandar bem em biologia. Abração e bons estudos!